Começando aqui mais uma edição do Painel Regional Debates, sempre com você de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, recebendo personalidades da região metropolitana e do Brasil, aqui nas nossas bancadas, junto com você, debatendo e discutindo sempre os temas importantes, a pauta regional e os assuntos importantes também da mídia, que estão expostos na mídia nacional diariamente, né? A nossa reprise é sempre às 20 horas, às 8 da noite, não é? E depois, na sequência do programa JB, o Painel Regional, né? Entrevistas e também discussões importantes sobre temas ligados à região e ao Brasil. Nessa edição, a gente abre espaço para a cidade de Cubatão, especificamente, e claro, vamos estender os assuntos importantes também para toda a nossa região metropolitana. Estou aqui com dois vereadores da Câmara Municipal que provavelmente terão os seus nomes nas urnas, né, nas eleições de outubro. É um prazer recebendo aqui o vereador Ademário Oliveira, do PSDB. Olá, Ademário, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Ademário? Tudo bem, prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você que está conosco, como também o vereador Severino Tarcísio da Silva, vereador Doda, do PSB, também do município de Cubatão, participando com a gente aqui, com muito prazer recebê-lo. Tudo bem, Doda? Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, vereador Ademário. Boa tarde, nosso amigo famoso Raposinha, que é a raposa felpudíssima lá da cidade de Cubatão. Boa tarde aos demais e a todos os telespectadores. Estamos aqui para poder deixar a nossa mensagem e prestar serviço daquela cidade de Cubatão. Muito bem, obrigado aos dois vereadores por estarem com a gente. Participa com a gente mais uma vez a professora, cientista política, Olívia Pérez. Boa tarde, Olívia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde, vereadores, e boa tarde a todos aqueles que nos assistem. E o nosso companheiro jornalista, radialista, Luiz Roberto, também colabora com a gente, um especialista na política e os assuntos mais importantes do dia a dia de Cubatão. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Edgar. Um abraço para você, para quem nos assiste. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Falar em Raposinha, para com isso, vereadores. Vamos discutir a cidade de Cubatão, que é mais importante, e já começo já com uma condição sine qua non. Para mim, os dois vereadores não serão candidatos, na minha opinião. Não sei por quê. Já que é para falar em Raposinha, essa é da Raposa. E boa tarde, Olívia, a bela Olívia aqui conosco. Muito bem, já começou com tudo. Começou acelerado, hein, o nosso Luiz Roberto aqui. E desafiando os vereadores, dizendo que não serão candidatos. Enfim, é muito cedo, não vou fazer nenhum programa eleitoral aqui, porque a Justiça Eleitoral não permite, né? Evidentemente que qualquer coisa nessa linha, nesse sentido, vai acabar prejudicando aqui os dois vereadores. Mas eles podem se colocar aqui como pré-candidatos ou não, como postulantes ou não à Assembleia e à Câmara Federal. 3017-9110 é o telefone para você entrar em contato, ligar para nós, né? Enviar sua pergunta, o seu comentário. Você fica à vontade aqui, nosso espaço sempre democrático do Painel Regional Debates. Pelas redes sociais, compartilhe com a gente, facebook.com/painel regional. E em tempo real, né, online, você acompanha a gente acessando os sites da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha o programa em tempo real. Depois do painel encerrado, o Painel Regional fica sempre à sua disposição no YouTube. Você acessa lá, revê os melhores trechos que você julgar mais interessantes, ou o programa por inteiro, você fica aí sempre à vontade. Na abertura do painel, a gente sempre destaca aqui, né, os nossos parceiros do dia a dia, como a gente destaca aqui o Diário do Litoral, né, a manchete da edição desta terça-feira, circulando por toda a região metropolitana, Vale do Ribeira também. Abusos continuam em Bertioga, a manchete do DL desta terça-feira. O jornal flagrou aqui irregularidades na praia de Guaratuba, onde uma menina, né, Graziele, foi atingida e morta há 2 anos. Na verdade, tem a ver com a prática do famoso jet ski numa área proibida, né, pela Marinha, uma área muito próxima aos banhistas. E nada resolvido até hoje, né? Não foi resolvido até hoje, né? Até hoje. Eu ia dizer isso, você me lembra muito bem, né? Não se tem uma solução ainda definida aí para esse caso, para esse crime, né? Ademário recebe aqui, eu peço que passe aos nossos companheiros de mesa, cada um recebe a sua edição desta terça-feira do DL, o Diário do Litoral, né? Lá na conta do Luiz Roberto, Olívia recebem também na sequência. Eu vou destacar também do mesmo grupo, né? Do Diário do Litoral, o jornal Gazeta de São Paulo, que circula na capital paulista, em mais de 250 cidades do estado, incluindo o Vale do Ribeira. Você observa aí, confere a manchete, STF vai abrir sigilo sobre cartel de trens, tá certo? Manchete, então, entre os dados que deverão se tornar públicos estão os nomes dos investigados. Inquérito apura suposto cartel de trens em São Paulo. Muito bem.
Passo aqui para o Demário também, mais um jornalzinho para você ler aí quando estiver retornando a Cubatão. E o Doda recebe também, juntamente com a Olívia e com o nosso Luiz Roberto lá na ponta. Luiz Roberto já entrou com um desafio aí, com o pé no peito dos dois vereadores. Eu estou espantado aí com essa postura aí do nosso Luiz Roberto. Então eu pergunto aí aos dois, vocês pretendem realmente colocar o nome à disposição dos cubatenses, dos eleitores da Baixada Santista nas próximas eleições? Evidentemente que não há nada de pré-eleitoral nisso aqui, porque algumas figuras já passaram aqui e já disseram que serão pré-candidatos, vão colocar o nome à disposição do partido. Você pretende, né, Ademário, colocar o nome à disposição do PSDB como pré-candidato à Assembleia, é isso? Sim, como soldado do partido, sendo consultado, mediante a necessidade, coloquei o meu nome à disposição. Mas também entendo que essa vontade ela não pode ser exclusivamente do partido. Obviamente, o pleiteante tem que ter uma conjuntura, né? Porque uma eleição desse porte tem que haver um planejamento, tem que ter uma biografia, né? Tem que ter uma história, né? Principalmente na cidade, para que não se possa, nas urnas, obviamente, ter algum tipo de decepção. Agora, como soldado, coloquei o meu nome à disposição, mas não é nada absoluto, né? Nada que não possa ser discutido no momento oportuno para que haja consolidação ou não. Muito bem, eu pergunto ao Doda a mesma coisa, né? Vai colocar também, deve colocar também o seu nome à disposição do PSB de Cubatão, mas aí no caso como candidato à Câmara Federal. É isso, vereador? Com certeza, Boturão. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui esclarecendo. E eu acho assim, quando a gente está num partido de ponta, um partido de grande porte, quando o partido discute com seus filiados, quando discute algumas trajetórias partidárias, a gente, como soldado que vem sempre militando junto com o partido em toda a sua força, nobre amigo Luiz Roberto, né, porque ele não gostou de ser chamado de Raposinha, chamar pelo nome é melhor, né, nobre vereador Ademário. E nós somos pré-candidatos e estamos esperando as convenções de junho, que lá definirão o que o partido decidir, se entender que nós estaremos ali para somar. A gente está, como militante partidário, estamos aguardando essa decisão, que com certeza só será em junho, e até lá estaremos aguardando. Perfeito. Bom, eu quero iniciar a conversa aqui discutindo uma decisão aqui do Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça aumentou, elevou a alíquota aí de Cubatão em 0,39% com relação ao pagamento de precatórios. A informação completa também diz o seguinte: a Prefeitura terá então que empenhar agora 1,39% da receita corrente líquida, o que equivale a aproximadamente 10 milhões de reais, né? Vocês acompanham aí o dia a dia, né, da Prefeitura de Cubatão. Um dos maiores problemas, uma das dificuldades alegados pela prefeita, pelos ex-prefeitos, é essa questão do pagamento de precatórios. Foi uma decisão interessante para Cubatão, ruim para o município perde com isso, a prefeitura melhora a sua situação, dá para fazer algum tipo de avaliação nesse sentido? Como é que você vê isso, Ademário? E depois o Doda também pode fazer a sua avaliação. Eu acho que precatório é de responsabilidade de todos os administradores públicos. Tem que se pagar. Se gerou um precatório, é fruto de uma dívida, né? Agora, tem dívidas que se protela, né? Agora, tem dívidas que não dá para se protelar com lapso de tempo, até porque tem pessoas com necessidades esperando. Agora, a Prefeitura tem honrado restritamente o que a lei determina. Eu acho que com o orçamento que Cubatão tem, inclusive, não precisa ficar necessariamente restrito, né, a esse dispositivo legal. A Prefeitura pode antecipar, né, e tem estrutura para isso. É uma cidade que agora, esse ano, por exemplo, né, são 47 milhões, né, que a Prefeitura pode, de fato, entrar nos caixas, fruto de venda de terreno para o governo do Estado, né, com 22 milhões da venda do terreno na Ilha Caraguatá, mais 15 milhões com a venda do terreno lá no Parque dos Trabalhadores, e também mandou uma reforma administrativa com impacto na folha de 10 milhões. Então tem esse dinheiro, né? Agora, não se pode alegar que os precatórios seja fator impeditivo, né, de dar contrapartida às obras de avanço da cidade. Então, acho que a Prefeitura não deveria ficar restritamente, né, à determinação legal, porque tem dinheiro em caixa e tem flexibilidade para antecipar esses precatórios e até também se desonerar dos juros e das correções monetárias. Bom, o Doda, que eu acompanhei muitos discursos dele, empolgados lá na Câmara de Cubatão, crítico sempre a gestão da atual prefeita. Como é que avalia essa situação toda aí, os precatórios, essa decisão do TJ, melhora, piora?
E, enfim, qual é a tua avaliação? Boturão, eu passo mais uma vez aos nossos telespectadores a realidade de Cubatão. Se o nosso problema na cidade de Cubatão fosse precatório, tenha certeza que nós não teríamos nenhum tipo de problema. Eu vou dizer por quê. No governo Clément passado, em 2008, o orçamento da cidade não chegava a 300 milhões. Pasme, hoje o nosso orçamento é 1 bilhão e 200 milhões, que nós temos que ter força para falar. Quando você fala que eu falo inflamado nas sessões, não é questão de falar inflamado, é questão de reconhecimento. Cubatão é a cidade que mais arrecada, que tem uma renda per capita a segunda maior do estado de São Paulo, ou a maior, dependendo de como considerarmos a nossa população. Então, temos um orçamento fabuloso de 1 bilhão e 200 milhões. Temos uma receita, só aqui, ó, de pedágio, Cubatão foi a cidade que mais arrecadou com apoio da Ecovias, 10 milhões em 2013. Em 2008 está aqui 6 milhões. Olha o aumento. O ano passado, em 2012, houve um aumento de mais de 100% no IPTU. E em 2013, só de arrecadação, nós tivemos 90 milhões nos cofres públicos. E aí vem a minha pergunta. O que foi feito? Que obra aconteceu na cidade? O que aconteceu nas escolas, nos hospitais? Nós não vimos acontecer praticamente nada na cidade. O vereador não é que ele seja de oposição, ele tem que apontar realmente a arrecadação que tem na cidade, o orçamento da cidade e as coisas que não acontecem na cidade. Então, volto a dizer, o nosso problema não é a questão do precatório, o nosso problema é má gestão na cidade de Cubatão. Pois não, Olívio. Eu concordo com o vereador, né? O problema dos precatórios não atinge só Cubatão, na Baixada Santista tem um problema grave também no Guarujá. É curioso que os governantes usam o fato de haver dívidas para justificar a falta de investimento, né? Então, que eles pensassem nisso antes de fazer as promessas de campanha. As pessoas já demoram muito para receber esse dinheiro e é justo que elas recebam com uma correção monetária. O problema da gestão pública não é só um problema de falta de verba, é um problema também de mau gerenciamento desse dinheiro que chega, porque a população brasileira paga muitos impostos e a gente quer que seja redistribuído, e especialmente para quem mais precisa. Luiz Roberto, pois não, Luiz Roberto. Ai, Boturão, Especialista em eu Cubatão, fico olhando, gostei das palavras da própria Olívia, e olho aqui, por trás das câmeras está o primeiro secretário, que foi secretário no governo da prefeita Márcia, foi até secretário de Finanças, o vereador Dinho, que à época pertencia ao PT. E lá atrás, meu amigo Dinho tinha uma preocupação com o chamado precatórios de Cubatão. O Doda foi feliz quando lembrou que no governo Clermont foi feito todo um trabalho, foi até a Brasília até tentar diminuir isso. Aí veio para cá, para a nova gestão, em 2009, aí aquela coisa, aquela briga, aí manda processo para a Câmara, não vai pagar, deixa de pagar, etc. Aí vem agora essa decisão da STF. Aí é o choro danado. Aí eu estava olhando aqui, quando o vereador Ademário disse que é 10 milhões para o novo projeto de cargos e salários. A informação que eu obtive hoje, tirando os 10 milhões, chega a atingir no orçamento de 1 bilhão e 200 milhões, quem gosta de dizer o Doda, 0,9%. Aí me falaram, o que é 0,9% para os novos cargos, para ter os novos cargos? O que é isso? Não é nada, Boturão. Apenas isso. Não é nada. Para a tua administração, não é nada. 0,9% para se criar os novos cargos? Sim, senhor. Reforma administrativa? 0,9%. O que é 0,9%? Impacto Nada. do estudo que mandou para O cá. impacto foi Impacto nas receitas públicas. Então pronto. Na folha. O precatório é mais, o precatório é menos. Tudo se paga. Só para a gente ressaltar aqui, não é? O Luiz Roberto citou aqui o vereador Dinho, né? Adeildo Eleodoro, está aqui nos estúdios, veio aqui acompanhando o nosso vereador Ademário, né? O Dinho era vereador do PT, né? Está na terceiro mandato, né, Dinho? Terceiro mandato. Dinho nos dá o prazer e a satisfação de estar conosco aqui também, a cabeça um pouco inchada, né? Pelos últimos acontecimentos lá na Rua Marginal Sem Número, em São Paulo, capital, né? Mas as coisas acontecem por aí mesmo, né? E nada tão ruim que não possa piorar, né? Para os lados de lá, tá certo? Mas a gente ressalta aqui com prazer e agradece a participação, a colaboração do Dinho, que está aqui nos nossos estúdios também, acompanhando o programa. Dinho, que era vereador do PT, muito bem lembrado pelo
pelo Luiz Roberto, deixou o Partido dos Trabalhadores e hoje é o presidente municipal do Solidariedade e está também agora na bancada de oposição à prefeita Márcia Rosa. Bom, vocês vão tentar, ao longo desse ano de 2014, evidentemente, colocar em debate as grandes questões do município, né? Essas questões que envolvem aí a gestão, a administração, evidentemente vão ser debatidas, vão ser discutidas. E há uma reforma administrativa já sendo debatida ou colocada em prática, é isso, no município? Sim, doutorão. O que vale a pena ressaltar é que a gente tem acompanhado as crises, né, em torno do mundo, né, principalmente na Europa, onde o administrador sério, né, como colocou aqui a nossa cientista política, a Olivia Pérez, precisa ter um bom gerenciamento. Quando o cinto, né, se aperta, na reforma administrativa que a gente tem acompanhado no mundo, manda-se reforma para enxugar cargos, né, para compactar os gastos da máquina, para que sobre dinheiro, para que se invista, né. Essa é a visão do bom gestor. Cubatão anda na contramão, né. Acho que a prefeita gritou e o eco, acho que chegou em toda a Baixada Santista, das dificuldades financeiras que a cidade de Cubatão vinha passando, até para fundamentar a não colocada em prática do seu plano de governo. E nos causa estranheza, né, neste momento, né, com essa falta de recurso dito pela própria prefeita, ela me manda uma reforma administrativa. Eu esperava que aquela reforma administrativa viesse de encontro, talvez, com fusões de secretarias, extinções de secretarias, né, criando diretorias, né, para que realmente estivesse de acordo com a realidade em que nós vivemos na nossa cidade. E aí, de repente, vem uma reforma administrativa com impacto na folha de 0,9, que custará em torno de 10 milhões, uma reforma administrativa onde cria cargos, e não são cargos técnicos, são cargos políticos, né? Porque na secretaria você cria a figura do secretário, né, do secretário adjunto, do diretor e do chefe de gabinete. Hoje a secretaria não tem essa não tem essa estrutura. Adjunto, não tem essa estrutura. mas tem diretores. Tem diretores. De qualquer forma, o impacto disso. E você pega secretarias inoperantes, né? Para que uma secretaria tenha o exercício da sua finalidade, precisa ter recursos alocados, precisa ter programas. Você não vê uma secretaria com programa. Secretarias meramente com cargos e apadrinhamentos políticos. Na prática, você não vê essas secretarias operando. Se não tem recurso, não tem programa, logo a secretaria se torna inoperante. E mediante toda essa contradição, se você já tem secretarias, ao invés de você criar novas, você deveria alocar recursos para que aquelas secretarias operassem. É uma contradição, né? Você manda um projeto para criar 90 cargos comissionados de livre provimento, que são aqueles cargos sem concurso, né, por liberalidade do administrador, na atual conjuntura que nós vivemos na cidade. Conjuntura onde você passa, por exemplo, no hospital, onde foi promessa de campanha, como a nossa cientista política colocou aqui, né, promessa de campanha, né, tá com um plano de governo, tem que ser cumprido, né? E a prefeita, na campanha anterior, ela colocou que todos os leitos do hospital estariam equipados com aparelhos de ar-condicionado. E visita recente, né, coisa absurda, né, coisa simples, né, que não vai ter um impacto de 0,9 nem de 10 milhões, né, impacto muito menor, e você melhoraria a vida de muitas pessoas, né, porque a saúde pública só usa aqueles que mais precisam, né. Você vê temperatura de 30 graus, com a sensação térmica de 40, as pessoas nos leitos, né, utilizando os ventiladores de ordem pessoal, contrariando uma orientação da Organização Mundial de Saúde, porque o uso de ventilador prolifera as bactérias, e a administração nada pode se fazer porque alega que não tem recurso. Em contrapartida, né, totalmente contraditória, apresenta um projeto dessa magnitude. Então, a gente não concorda com isso e, obviamente, a gente está tomando todas as medidas cabíveis para tentar impedir essa mutação em administrar. Muito bem, o Doda vai fazer a sua avaliação também, a Olívia para poder comentar e o Luiz Roberto para questionar, mas eu estou em cima aqui do encerramento do primeiro break e a gente sempre, antes do intervalo, passa uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você, tá certo? A vida das microempresas, pequenas empresas de porte menor, né, e também das meios microempreendedores individuais vai ficar mais fácil aqui na cidade. O Estatuto do Empreendedor Santista vai, em breve, né, numa realidade de desburocratizar processos, né, muitos deles que são rotineiros para esse grupo, que corresponde em Santos a 1.622 MEIs e 12.102 microempresas e empresas de pequeno porte, tá certo? O Estatuto vai possibilitar mais acesso à informação, redes de empreendedores locais,
associações de consórcios para participação em licitações públicas e facilidade de acesso à justiça também. O próximo passo é a assinatura do decreto que vai regulamentar a lei e a conclusão da reforma da Sala do Empreendedor, que vai ficar na rua João Pessoa, número 132, prevista para começar a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano de 2014. Agora a gente sai para um rápido intervalo e na volta voltamos com o segundo tempo aqui do painel regional Debates. Já já. Muito bem, nós estamos voltando. Este é o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Hoje, com muito prazer, recebendo dois vereadores da Câmara Municipal da cidade de Cubatão. Aqui o Ademário Oliveira, vereador do PSDB, e ao lado o Severino Tarcísio da Silva Doda, vereador do PSB. Também conosco a nossa Olívia Pérez, cientista política, né? E o companheiro jornalista Luiz Roberto. 3017-9110, segue aí à disposição para você ligar, entrar em contato com a gente, participar com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos que a gente está colocando em debate aqui ao longo do programa. Bom, o bloco anterior a gente fechou com uma avaliação aqui do Ademário com relação a uma reforma estrutural, uma reforma de governo que está sendo colocada na Câmara, que foi enviada à Câmara pela prefeita do município de Cubatão, prefeita Márcia Rosa, né? E quero ouvir também, evidentemente, a posição do Doda. Nós estamos trazendo os dois aqui, porque são os dois que se colocaram já previamente como soldados dos seus respectivos partidos, né? Como nomes que podem concorrer, o Ademário à Assembleia Legislativa, né? E o Doda à Câmara Federal. Vamos tentar, na medida do possível, fazer isso com os municípios todos aqui na nossa região metropolitano, né, trazendo aquelas figuras que vão se colocando à disposição dos partidos para buscar uma vaga à Câmara Federal ou à Assembleia Legislativa também, para reforçar, né, o time da região nos dois parlamentos. Bom, o Doda quer comentar também alguma coisa com relação a essa reforma, é isso? Sim, doutorão, é importante complementar a questão desta segunda reforma, digamos assim, na cidade, porque em 2010, de uma forma afrontatória, a prefeita que lá está em Cubatão mandou um projeto de lei para a Câmara com esses patamares e foi julgada inconstitucional. Foi adentrado com a ADIM, o Ministério Público do Estado entrou com a ADIM e foi considerado inconstitucional aquela reforma. Veio uma nova reforma onde o funcionário público que lhe foi prometido, que espera até hoje um plano de carreira, e esse plano de carreira, em momento algum, foi lembrado nesta reforma. Este é um ponto. O segundo ponto, e também nesta reforma, não extingue nada, só cria cargos de COs complementando. Então, como que se fala numa reforma para enxugar uma máquina desta forma, onde se cria cargo de CO? Como que se fala no chororô, que eu chamo de blá blá blá, naquela cidade que o telespectador precisa saber disto? Fala que realmente a receita caiu, foi um chororô de 2009 até 2012, dizendo que a receita caía, que a receita caía, que a receita caía, e os gastos exorbitantes em outras áreas, como um Parque Anilinas com 39 milhões gastos, uma 9 de abril com quase 9 milhões, as reformas das escolas, que é preciso que o telespectador saiba, que foi reformado em 2010, praticamente quase todas as escolas, e todas estão lá precisando de reforma novamente. Então, existe uma reforma administrativa onde ela é camuflada, e este camuflamento é claro para a criação de novos cargos. E eu sempre digo, nas sessões daquela cidade, que nenhuma secretaria tem tinta na caneta. A caneta dele é vazia, porque não tem um complementar, umas secretarias que não atuam, não é composta. Então, como é que se fala de uma reforma administrativa quando não se dá estrutura funcional para as secretarias, quando não extingue, quando não apresenta um plano de carreira? Então, fica difícil. Quando a gente anda na cidade, e fora esses praticamente 100 cargos com salário de 9.900, 6.500, 4.000 e pouco, 3.000 e pouco, todos salários altíssimos, a gente não vê um atendimento nos problemas de saúde da cidade. Eu fui ainda no hospital esses dias, não tinha ar-condicionado. O setor de enfermagem, inclusive o presidente da Câmara apareceu lá, eu mostrei para ele, para dizer, olha, não é só nas sessões que a gente fala, a gente mostra aqui também quando tem oportunidade. E a gente tem que ter oportunidade para falar para os nossos telespectadores os gastos exorbitantes, a má gestão. Não basta se criar uma reforma por si só e dizer, olha, estou criando uma reforma, criando os cargos e resolvi o problema da cidade.
quando não é a verdade, porque nós acompanhamos de perto, nós andamos nas ruas, nos bairros, nos próprios públicos, e o que é que a gente depara? Única e exclusivamente com o abandono total da nossa cidade em toda a sua extensão. Então a gente sofre muito com isso, Boturão, porque a gente vive e respira aquela cidade, a gente sabe que temos um orçamento fabuloso e vê reformas com sentido de ajeitar e não de resolver. Olívia, pois não. Acho muito importante a gente falar desses cargos comissionados, né? Então, os cargos comissionados, eles são criados para atrair profissionais que vão atuar na administração pública e, geralmente, eles recebem os melhores salários. Tem um objetivo esses cargos comissionados, que é atrair bons profissionais da iniciativa privada, que é possibilitar também a ascensão de funcionários públicos e também uma forma de atrair pessoas que têm contato com a base, que têm contato com a população. Infelizmente, não é isso que acontece no Brasil. Esses cargos comissionados, eles são ocupados por pessoas do partido do governante eleito ou daqueles partidos que apoiaram a eleição, dando origem ao famoso cabide de emprego. Eu não sou totalmente a favor de um governo só formado por técnicos, mas no Brasil a gente tem uma aberração enorme proporcionada por esses cargos comissionados. A gente tem, por exemplo, pessoas indicadas, indicação política, atuando como diretores de escola, sendo que, obviamente, para ser diretor de escola, você precisa ter conhecimento e prática em pedagogia. Então, esses cargos, as pessoas que entram por esses cargos comissionados, elas ocupam diversas esferas da máquina pública, né, sempre com indicação política. As manifestações de junho, elas pediram, né, uma das pautas foi a redução de gastos públicos. Essa redução pode ser feita com uma reforma administrativa, desde que essa reforma administrativa enxugue os gastos. Então, não vale diminuir os cargos oficiais e aumentar os cargos comissionados, nem extinguir secretarias, né, só para inglês ver, alocando os funcionários e os gastos para outro lugar. E é importante também ressaltar que essa prática de colocar indicação política para trabalhar nos governos não é de um ou de outro partido, né? Essa prática parece que ela é permeada e aceita na cultura política brasileira. Meu caro Luiz Roberto, pois não? Olha, você me conhece há muito tempo, né, Boturão? Há muito tempo, há muito tempo. Eu estou participando pela primeira vez aqui com a cientista Olívia, aqui do meu lado, e eu conheço muito bem a Câmara Municipal de Cubatão. Já há pouco tempo que eu milito lá, 10 anos de cobertura, e a gente acompanha a cidade de Cubatão com um programa de rádio, etc. E a gente bate no seguinte ponto. Eu entrevisto a todos, converso com todos. Tem os xiitas do partido governante, que adora, né? Como determina, comanda as regras do bom jornalismo. É verdade. Ouve todos. A gente tem que ouvir a todos. Ok. Aí eu vou ouvir aqui, vou colocar a fala aqui do vereador César Nascimento, meu amigo particular, já de muito tempo, vice-presidente da Câmara Municipal, esteve comigo na última segunda-feira e perguntei para ele a questão da aprovação dos cargos comissionados. Ele falou, disse bem claro para mim, Luiz, olha, a questão vai ser indicação política. Poxa, mas vereador, indicação política? Indicação política. Recebo hoje, e o presidente está me assistindo agora, o presidente Wagner Moura, no estúdio, após comentar um fato lamentável, onde uma mãe enterrou o filho sem os membros inferiores, uma falha do hospital local, vamos voltar esse tema mais tarde, o presidente me diz que, no entendimento dele, presidente, serão cargos técnicos. Tudo indicação técnica. Uai, diria o bom mineiro, uai, como o meu amigo Jotinha ali, o grande mineiro. Como é que pode? Acabou a luz? Continuamos. Porque aqui é o seguinte, aqui é assim, começa a falar de Cubatão, cai até a luz. Meu Deus, hein? O governo também está mal lá. É alguém que tem um cargo Nós tivemos rapidamente tem um corte técnico aqui, fica luz claro. aqui dos nossos estúdios, por isso que o Luiz Roberto se assustou. Eu me assustei. Estamos no ar, estamos no ar. Mexemos onde não deveria. Será que é o cargo técnico que meteu a mão na luz ou é o comissionado? Aí que me deu a dúvida. Então fica essa dúvida, senhores de Cubatão. Vai ser aprovado? Vai ser aprovado. Vai passar? Vai passar. 6 votos a 4, 7 votos a 4, pode passar. 6 a 5, pode passar. Mas olha, o presidente diz que é cargo técnico. O vereador, que é da base, do famoso G5, diz que é por indicação política. Agora eu já não sei mais em quem confiar. Olha, nós temos recebido aqui com muito prazer, né, desde o mês de outubro, setembro aproximadamente, né, uma das figuras mais ilustres da política de Cubatão,
o ex-presidente da Câmara, ex-vereador, ex-vice-prefeito Armando Campinas, um dos líderes, uma das figuras mais preocupadas na cidade com a questão da volta, né, perigosa volta da poluição ambiental na cidade de Cubatão. Não é? A revista Exame, foi a Exame, né, Luiz? Foi. Publicou uma matéria, não é, onde vinham dados importantes, né, em que Cubatão era considerada a cidade mais poluída do estado de São Paulo. E o Armando Campinas fez uma relação óbvia, né? Se é a mais poluída do estado de São Paulo, é a cidade mais poluída do Brasil. E aquele receio de que Cubatão, né, volte a se transformar no Vale da Morte. Né? E a gente tem questionado muito, né, como é que anda a atuação da Câmara Municipal, do governo municipal, em relação a essa preocupação. Então, é importante aqui, já que temos dois representantes aqui do Legislativo, né? Tanto o vereador Ademário quanto o vereador Dório, para a gente debater rapidamente nessa sequência de segundo bloco, né, sobre essa questão. Né? Vocês, evidentemente, tomaram conhecimento da reportagem. Tivemos aqui também o gerente da CETESB em Cubatão, dizendo que as coisas não são bem assim, como a matéria colocou, que os níveis de poluição continuam sob controle, enfim. E fica aí a dúvida, o que é que a política, qual é o envolvimento, não é, da Câmara e da classe política, especialmente aqueles que têm mandato hoje, né, a prefeita e dos 11 vereadores, nesse assunto, que é um assunto preocupante. Né? Quem tem um pouquinho mais de idade aí, né, Luiz Roberto, quem está na nossa faixa, do ar, lembra lógico. bem das coisas que aconteciam naquela época no município de Cubatão e que respingavam em toda a nossa região metropolitana. Ademário e Doda, queria ouvir sobre esse tema aí. Bom, Ademário que conhece meio ambiente, hein? Ademário conhece meio ambiente. Tivemos sim acesso a essas informações. A Câmara não foi omissa, né? Imediatamente, através do presidente da Comissão do Meio Ambiente, comissão permanente, né, que é o vereador Roxinho, criou uma comissão, né, com os 11 vereadores para acompanharmos, né, e confrontarmos os dados daquele instituto com os dados disponíveis na CETESB, né, diga-se de passagem, né, importantíssima, né, porque é a única companhia de controle ambiental, salvo engano, do país. Né, é uma companhia séria, né, um órgão, inclusive, né, na sua formatação, onde os gerentes regionais, eles não são indicações políticas, né? São gerentes promovidos de carreira, né? Justamente para manter a imparcialidade e a independência daquele órgão. O gerente regional veio até a Câmara, prestou esclarecimentos, inclusive com a presidente daquele instituto, né? Foram colocados face a face para discutir a questão e a Câmara tem acompanhado de perto. Agora, o que vale a pena ressaltar é que na relação institucional, o governo do Estado não procura poder legislativo, né? Procura o executivo, estabelece uma hierarquia. O executivo estabelece uma relação institucional com o executivo do governo do Estado. E a Secretaria do Meio Ambiente do município totalmente desestruturada, né? Uma secretaria que recentemente foi aprovado o conselho, onde o vereador da base apresentou emenda para que a secretária não presidisse o conselho. Fenômeno assim atípico, né? Porque você tem o secretário, o ministro do Meio Ambiente que preside lá o CONSEMA, né, o Estado preside os órgãos do Conselho e o município, né, na figura da secretária, deveria presidir o CONDEMA também. Né? Enfim, você não tem estrutura, você não tem o Conselho, você não tem o Código Ambiental. Pra você ter uma ideia, os pequenos licenciamentos ambientais neste convênio do governo do Estado, através da CETESB, com os municípios, Cubatão, salvo engano, é o único município da Baixada Santista que não tem. Então você vê que a falha na gestão afeta todos os órgãos, porque uma secretaria atuante com certeza teria muito mais força para cobrar institucionalmente do governo para que aquele órgão, né, que acompanha faz todo o controle ambiental pudesse exercer de fato o seu papel. E havendo falhas, teria muito mais poder institucionalmente para cobrar do governo. Isso não tira a responsabilidade do Poder Legislativo, mas nós temos que ressaltar que a Secretaria do Meio Ambiente de Cubatão é praticamente ineficiente, né? Só existe no papel, na prática não existe. Doda, com relação a essa questão ambiental, preocupa evidentemente a todos, né? Como é que você está encarando aí essa polêmica, não é, que envolve aí o ambiente, o meio ambiente, não é? E a volta da poluição ou não, o controle ambiental da cidade? Veja, Boturão, em 2010 apresentei uma comissão na Câmara justamente para averiguar o painel de controle da cidade. Nós temos o painel de controle do ar no centro da cidade, ou seja, na Avenida 9 de Abril. Quando se passa ali depois da Igreja Matriz, se percebe um painel de controle para apresentar, informar para a nossa população a situação da qualidade do ar. Apresentei uma comissão, essa comissão ouviu a CETESB, ouviu os representantes da Prefeitura, como bem disse o vereador. Quando não se tem uma Secretaria do Meio Ambiente que atuante, equipada,
com todo equiparado de funcionário, de fiscalizar, etc., até multar, tendo uma secretaria competente, a coisa não funciona. Então, a questão ambiental na cidade, ela fica muito aquém da realidade da cidade, como foi dito aqui. Cubatão, já no passado, não muito distante, já foi colocado como Vale da Morte, teve um título tão triste, lamentado e lamentável também por cada um de nós. E quando a gente vê continuar, depois de mais de 15 anos, e não se preocupar como nós esperávamos, a gente fica assim, meio, eu não digo decepcionado, mas a gente, como vereador, dentro das limitações que nós temos como vereador, nós temos atuado, como eu disse aqui, apresentei uma comissão na Câmara, essa comissão ouviu os representantes da CETESB, onde eles nos passou que realmente parece que está tudo bom, viu, Luiz Roberto? Eles passam para nós que não tem problema, que está tudo sob controle, que aquele painel está assim porque não foi feito a manutenção por parte da prefeitura que ficou responsável, que por outro lado eles têm o controle dos outros painéis. O painel então, da CETESB, mas quem controla, quem não, faz a manutenção é a do prefeitura? centro da cidade, a manutenção é a prefeitura, que a CETESB houve um TAC e ficou com essa responsabilidade. Mas os demais é a responsabilidade da CETESB. E eles nos passam que está sob controle. Só que aí vem um problema. Quando a gente vê uma reportagem da forma como veio a exame falando que Cubatão estava em primeiro, quando demonstra uma situação preocupante, que a comissão da Câmara, como foi dito aqui, pelo vereador Rochinho, foi feita a comissão por parte da questão do meio ambiente, que a gente ouve as pessoas e passa que está sob controle, fica uma pergunta. Será que realmente está sob controle? Porque nós questionamos a questão das empresas, porque nós não temos um documento encaminhado pela própria CETESB ou pela própria Prefeitura que todas as empresas realmente estão em dia com a sua obrigatoriedade referente ao meio ambiente. Referente aos caminhões, a questão dos poluentes, referente a molhar as pistas, porque aquelas pistas precisam serem molhadas também, principalmente nesse calor de 40 graus que nós temos acompanhado nos últimos dias. Então fica uma dúvida, será que está sob controle mesmo? E fica um alerta que a Câmara agora, a partir de terça-feira, que hoje na Câmara será voltada apenas às comissões, mas a partir de terça-feira começa as sessões normais, onde nós vereadores poderemos apresentar comissões, formar comissões e continuar apurando, e isso nós iremos fazer com toda certeza para poder cobrar mais uma vez da CETESB, para que nos passe maiores dados referente à questão ambiental da cidade. Olívia, pois não. É incrível que depois de tanto tempo, né, depois de tanta batalha de Cubatão, a cidade ainda continue, né, a apresentar altos níveis de poluição. Na verdade, tem muitos interesses por trás, né? Tem interesses empresariais que sobrepõem aos interesses da população. Há todo um discurso de que é preciso crescer, de que é preciso mais indústrias, de que as pessoas devem utilizar mais carro, consumir mais, mas esse discurso, ele beneficia os próprios empresários e os políticos aliados a ele, né? E a população, novamente, é quem sai perdendo nessa relação, porque poluição mata. Luiz Roberto, quer completar alguma coisa? Só o Cotia Pará. Então você vai falar daqui a pouquinho. Eu tenho É que melhor chamar mais falar. um intervalo. Senão o Cotia Pará vai morrer, aí tu já viu. Mais um intervalo aqui no Aliás, já Jornal tá morto. Debates. A gente volta com a palavra garantida ao nosso Luiz Roberto. Obrigado. E lembrando sempre, estamos aqui com o nosso Ademar Oliveira, vereador do PSDB, também o Doda, vereador do PSB, ambos na Câmara Municipal de Cubatão, e a nossa Olívia Pérez também participando conosco. Voltamos a instantes. Muito bem, a gente volta com o terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates. Muito prazer conversando aqui com dois vereadores da Câmara de Cubatão, né? O vereador Ademar Oliveira, do PSDB, o vereador Doda, do PSB, o nosso Olívia Pérez também, e o Luiz Roberto participando mais uma vez com a gente. Algumas perguntas chegando, já o espaço importante do telespectador aqui no programa. E eu garanti a palavra, o Luiz Roberto tem aí a palavra para falar. A gente fechamos o bloco anterior falando sobre a preocupação grande que acontece na cidade hoje com o perigo aí da volta da poluição. Diga, Luiz. Olha, Boturão, eu fico aqui olhando, observando a condição do Boturão, essa tranquilidade, pessoa que é Edgar Boturão. Obrigado. Se você não conhece Edgar Boturão, que nem eu conheço, é impressionante. Mas é uma tranquilidade. É um monge. Cirurgião, É um monge. cirurgião. Aqui perto da gente aqui. Agora, Edgar, o vereador Ademário lembrou vários fatos, o vereador Doda também. Mas o Cotia Pará tem que ser muito bem lembrado. Porque o promotor de meio ambiente, doutor Eduardo, deu uma entrevista para mim dizendo da condição do Cotia Pará. Não há licenciamento ambiental. Animais silvestres estão sofrendo. Será construído no Cotia Pará um abrigo provisório para animais. Animais. 50 animais, sejam gatos ou cachorros. O que tiver na rua
Aí acho que volta a carrocinha e pega. Porque faz tempo que eu não vejo carrocinha também. Desapareceu esse negócio chamado carrocinha. Agora não existe mais isso por causa da lei. Mas não tem licenciamento ambiental. Aí eu pergunto, a secretária, olha, a secretária polivalente, eu não sou da oposição, gente. Pessoal xiita aí de casa e pessoal do outro lado, acho que eu sou oposição. Eu sou a favor da cidade e não sou candidato a nada, graças a Deus. Graças a Deus. Então, senhora secretária polivalente, assuma a sua secretaria ou deixe para alguém técnico. Eu já dei um nome para Cubatão, o Hélio. O Hélio do Guarujá. Que saiu Hélio lá. Lopes, professor Isso, Hélio Hélio Lopes. Lopes. Excelente técnico que serviria para Cubatão. E serviria muito bem para Cubatão. E olha que eu não tenho nenhuma procuração dele. Agora, o que Cubatão falta é gestão, principalmente no meio ambiente. Porque está uma vergonha. Tem umas empresas lá de contêiner, está uma vergonha, Cubatão. É melhor não falar muito, né? Muito bem, João Paulo da Vila Esperança diz assim, Doda, sobre o cabide de empregos, né? A opinião dele, né? Ele deixa sempre isso bem claro. A prefeita disse que Cubatão não tem verba, mas continuam esses cabides de empregos na prefeitura. Cabides de emprego na prefeitura, aonde, o vereador? Se é que eles existem. Se é que o telespectador tem razão, se você concorda ou não. Concordo plenamente e o telespectador tem toda a razão quando fala do cabide de emprego, o Boturão. É justamente voltado a essa reforma, a esse projeto que está na Câmara para ser votado dia 11, na próxima terça-feira, onde cria uma faixa de 100 cargos de CEOs, onde vai apresentar um gasto anual na prefeitura, aproximadamente 10 milhões, pasmem, 10 milhões ao ano. Quando na cidade, eu volto a dizer, os nossos centros esportivos todos estão parados por falta de reforma. Ainda hoje eu estive em todos os centros esportivos, estão parados, abandonados há mais de 2 anos por falta de reformas. Os campos de futebol que existiam na cidade, praticamente alguns deles já foram exterminados, como dizem alguns colegas. Então, cria um cabide de emprego onde gasta mais 10 milhões, não apresenta um plano de carreira para o servidor público. No hospital, falta soro. Cheguei ontem no hospital, o soro que tem é soro de 1.000 litros, quando o médico falou, olha, eu gasto 250 ml com o paciente vindo aqui, 750 eu jogo fora, porque só tem soro de 1.000 litros, é uma vergonha, falta álcool. Tem médicos querendo sair do pronto-socorro. Você chega na sala, como eu disse aqui, das enfermagens, das salas dos próprios pacientes, não tem um ar-condicionado. Fui nas escolas hoje, em várias escolas não tem ar-condicionados, um calor de quase 40 graus. Como é que o funcionário, o professor, os alunos vão suportar um calor desse com um ventilador, 2, e na maioria deles nem existem? É desrespeito, é desumano, é falta de gestão. Então, apresentar uma reforma, gastar 10 milhões ao ano, criar um cabide de emprego, contratar 100 cargos de CEOs e faltando todas essas melhorias na cidade, realmente o telespectador tem razão e nós estaremos votando contra, sim, esse projeto de lei, porque entendemos que não é a prioridade do momento na cidade. Nito Alemão, quando chove a cidade enche, a poluição voltou. O que mais de negativo vai voltar a Cubatão? Bom, a poluição ainda é uma questão polêmica, né? A questão da chuva, existem problemas aí em vários municípios, não é só Cubatão também, né? Bom, Ademário, fica aí com a palavra do telespectador, com a resposta. Olha, Que bom, hein? Nós temos medo, sim. Cubatão, há muitos anos atrás, considerado Vale da Morte, e como foi colocado aqui, inclusive pela nossa cientista política, para os colegas, uma cidade que tem a sensação de que é rica e tem um povo pobre. Isso é muito ruim, né? Agora, algumas coisas aqui precisam ser ditas, porque na condição de parlamentar, nossa obrigação é estar fiscalizando as ações do Executivo. Muitas das vezes tentando, com os nossos meios de controle, fiscalizar e atuar. E nós temos feito isso. Agora, é inadmissível numa cidade que patina, né? O governo do estado tem investido maciçamente lá, investido para melhorar a qualidade de vida das pessoas, onde só o governo, através de um projeto habitacional, extinguiu a cota 400, 500, 200, Sítio dos Queiroz, Grotão, Água Fria, que está na iminência, e Pilões, que entrou agora na segunda fase do Litoral Sustentável. O governo excluindo praticamente 9 núcleos periféricos, dando uma contribuição enorme para que a cidade dê um salto. E respondendo à pergunta, o que eu tenho receio em Cubatão, onde nós já fomos taxados que 60% a 70% das pessoas vivem em áreas periféricas, em condições subhumanas. O governo trabalhando para melhorar a vida dessas pessoas, e o meu receio é que o Instituto da Invasão em Cubatão, que está sem controle nesse momento, volte
a tomar conta da nossa cidade. Esse eu tenho receio, sim, o telespectador ali questiona o que mais pode votar. Eu tenho receio, né? Porque o único programa que ficou sob a responsabilidade da administração é o programa de urbanização da Vila Esperança, onde beneficiaria em torno de 30 mil pessoas, consolidando aquele bairro. E hoje, infelizmente, com 200 milhões já alocados com recursos do PAC, o projeto não sai do papel. E, infelizmente, o que deveria ser para melhorar a vida das pessoas tem piorado, porque não tem controle nenhum de novas invasões e toda aquela comunidade padece em qualquer chuva, enchentes, enfim. Isso que me preocupa, respondendo ao telespectador. Eu tenho receio da falta de sensibilidade do administrador público e que esse instituto volte a renascer na nossa cidade. Do Jardim Anchieta, o Paulo diz assim: parabeniza o programa e manda um abraço a todos os vereadores, porque não existe fiscalização de som, tanto nos carros e motos quanto nas lojas. O som nas ruas é ensurdecedor. Por que não tem essa fiscalização em Cubatão? Pergunta ele. Bom, Doda e Ademar, fica à vontade para responder. É um projeto de lei nesse sentido, né? Doutorão, é a questão de um projeto de lei, tanto pode ser apresentado pela prefeitura, pela prefeita, porque o que nos preocupa em projetos de lei, que o telespectador tem que saber, que nós, vereadores, não podemos apresentar nenhum tipo de projeto que crie despesas. Aí fica a dúvida, como é que se interpreta, Luiz Roberto, a questão de criar despesas? Porque eu entendo que qualquer tipo de projeto com essa finalidade de criar despesas, uma folha de sulfite já cria despesas. Então, este eu entendo que não cria despesas nenhum. Se a prefeitura não apresentar, nós, vereadores, poderemos apresentar. Agora, o que mais me preocupa é a palavra muito bem posta pelo telespectador quando ele fala fiscalização. E é bom que todos saibam que em Cubatão praticamente não existe essa fiscalização. Todas as obras que tem na cidade, que ocorrem na cidade, que seja uma reforma, um reparozinho pela Sabesp, algum reparo pela própria municipalidade, a gente não vê a fiscalização ali permanente acompanhando. O que a gente vê é o contrário, é crítica da população cobrando a fiscalização, que ela deixa de existir. Então, referente a essa situação, é importante que a fiscalização ocorra de fato, para que as obras sejam repassadas para a municipalidade com o parecer da fiscalização no dia a dia, como ela de fato acontece. Para o vereador Ademário, lá do Bolsão 7, o Sérgio Luiz diz assim: Ademário, você pensa em melhorar o Bolsão 7, mesmo sendo parte do governo do Estado? Há uma discussão sobre essa região aí, não é, Ademário? Olha, o Bolsão 7, né, lá já tem um conjunto antigo, né, e tem um conjunto agora construído com 600 unidades para contemplar o programa Serra do Mar. O governo do Estado construiu, né, as pessoas já foram removidas dos bairros cotas. Agora, o conjunto em si padece de infraestrutura, que é de responsabilidade do município, né? O Estado entregou o conjunto, né, com todos os seus aparelhos públicos e infraestrutura, a manutenção é repassada para o município, né? O que a gente tem cobrado, né, o que diz respeito às ações pendentes do governo do Estado, a gente tem cobrado. Agora, o município tem deixado a desejar com a manutenção das ruas, né, com a manutenção dos aparelhos públicos que foram entregues pelo Estado, inclusive praças das crianças, os instrumentos públicos, né, enfim. E a gente tem cobrado para o município, no que diz respeito às responsabilidades do município, né, e tem cobrado também para o Estado, no que diz respeito às responsabilidades do Estado. Agora, só me permita, né, fazer uma colocação, Buturão, o vereador Doda colocou aqui muito bem. Na verdade, quando o telespectador questionou, né, sobre esses controles, né, de som, agora foi votado o Código de Postura. Né? Isso, o Código de Postura já contempla, de fato, todos esses mecanismos de controle. O que, de fato, precisa que não só, né, obviamente, agora já tem leis que impedem os abusos. Cabe à fiscalização agora atuar e, obviamente, impedir esses abusos. Muito bem. Olívia, Luiz? O Código de Postura está aí. Precisa ser cumprido. Apenas isso. Tem gente para... Para fiscalizar isso? Tem gente para isso? Não. Está nos cargos técnicos. Pode esperar. Olívia. Não, eu deixei a bola para a Olívia aqui agora. Bom, é o que se costuma falar, né? Que no Brasil tem lei demais e o que falta é fiscalização. Que fiscaliza de menos. Fiscalização, lei demais, fiscalização de menos. Também, porque se a pessoa sabe que ela pode fazer e não vai ser punida, ela arrisca e vai lá fazer. Então ela tem que ter a possibilidade de punição para que possa cercear o comportamento humano, né? José Barbosa, Jardim Nova República, ou Jardim República, Nova República. Doda, como está o projeto Minha Casa Minha Vida, que até agora, segundo ele, não é? Segundo o telespectador, não saiu do papel em Cubatão. É verdade isso? Olha, Boturã, é interessante essa pergunta do telespectador, o qual eu parabenizo, quando ele fala do projeto Minha Casa Minha Vida e o patetismo que isso se tornou na cidade. Por que essa palavra? Porque, veja, Boturão,
Mais de 9 mil pessoas ficaram numa fila, no sol escaldante, com o sonho de obter a casa própria. Quem paga aluguel e mora em barraca em periferia sabe o que eu estou falando, do sonho de ter sua casa própria. O governo federal lançou o projeto Minha Casa Minha Vida, um projeto sonhador, um projeto que fez com que essas famílias sonhassem e se inscreveram na cidade, embaixo de um sol escaldante, mais de 9 mil pessoas. Foi prometido o terreno local no Parque dos Trabalhadores, ou melhor, foi até desmembrado esse terreno, porque lá era para construir uma faculdade que o governo municipal de Cubatão, a prefeitura, foi até contra e veio aqui para Santos. Perdemos a faculdade pública na cidade. E com esse espaço que seria a construção, ou seja, do projeto Minha Casa Minha Vida, onde mais de 9 mil famílias se inscreveram com o sonho de obter sua casinha, acabou o sonho. Por quê? Porque a prefeitura simplesmente vai vender para o governo do estado, que o projeto já está na Câmara, pelo valor de 15 milhões, e o sonho dessas praticamente 9 mil famílias ficaram para trás. Realmente lamentável, a gente não pode deixar de lamentar. José Vieira do Casqueiro diz assim: aumentaram o IPTU em Cubatão ano passado e o município arrecadou mais de 9 milhões. Esse dinheiro foi usado em alguma melhoria na cidade de Cubatão? O Ademário responde, né? Doutorão, inclusive, antes de responder essa pergunta, vale a pena ressaltar que, como membro da Comissão de Obras, e o vereador Dinho como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde nós, com esse projeto que enviaram agora para a Câmara, ressaltando inclusive o absurdo, né? A instituição política já é degradada, né? E fica mais degradada ainda quando o Executivo, né, em conluio com o presidente da Casa, tenta emplacar um projeto de lei no recesso, em dezembro, onde para as pessoas, o cidadão comum, possa de fato nem ter participação, né? E nós, naquele momento, né, internamente, né, seguramos por entendermos que era um projeto ambicioso, né? Porque o aumento do IPTU do ano passado não foi refletido em nenhuma melhoria para a cidade. Muito pelo contrário, usaram esse aumento do IPTU para todos os fins, menos para que de fato melhorasse a vida das pessoas. Nesse sentido agora, né, onde eles queriam alterar a planta genérica, né, onde teria impacto no pequeno comerciante e no cidadão comum, e nós seguramos por entender que a administração não tem responsabilidade e contrapartida, né? Então, não houve de fato um investimento do IPTU do ano passado para melhorar a vida das pessoas. Nessa linha, entendemos que esse ano o Legislativo tinha a responsabilidade de segurar mais a tentativa de um aumento absurdo. Muito bem. Só para completar, doutor? Só completar essa questão do IPTU, é importante a pergunta do telespectador, porque veja bem o detalhe. Em 2012, deixar bem claro o ano, final de 2012, o IPTU naquela cidade de Cubatão, algo que não vinha acontecendo há mais de 15 ou 20 anos, não me recordo o tempo exato, mas com certeza há muitos anos isso não vinha acontecendo. Houve um aumento em mais de 100% de IPTU, algo assim absurdamente inaceitável naquela cidade. Tanto que eu votei contra e ainda chamei a atenção àquele aumento exorbitante. Em 2013, Boturão, e o telespectador precisa saber, foram arrecadados na cidade uma faixa de 90 milhões. Olha que coisa absurda que a gente tem que citar aqui com esse aumento de IPTU e ISS. E não foi revertido em melhoria em arrumar rua, arrumar calçada, hospitais, perfeito, médicos, remédios. Nós não vimos acontecer creches, nós não vimos acontecer a melhoria na cidade. Então é importante chamar a atenção, porque nós não tivemos reversão para a população com esse aumento do IPTU em 2020. Muito bem. Com a palavra aqui do vereador Doda, estou encerrando aqui mais uma edição do nosso painel debates, agradecendo a participação de todos os telespectadores que entraram em contato, uma chuva de perguntas aqui, não é? Elas serão respondidas à medida possível pelas assessorias aqui, tanto do vereador Ademário, também agradeço a ele, Ademário Oliveira do PSTB, Doda do PSB, e sempre importantes as participações da nossa Olívia Pérez, professora Olívia, e do nosso Luiz Roberto. Obrigado também ao Luiz por estar conosco, você que nos acompanhou. Voltamos amanhã, 13h30, reprise 20 horas, e o painel regional depois do JB às 10 da noite. Tchau, obrigado, até amanhã.